gurizada, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios então do livro de atividades? Bora lá, hein? Seguinte, o que nós temos aqui? Então, página 27, né? Então, vamos lá. Capítulo 4, exercício 1. Escreva uma expressão algébrica para representar a medida da área de um quadrado cujo comprimento de lado mede x. Lembra, gente, que o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais. Então, aqui é x e aqui também é x, né? Logo, o que nós temos? Que a área do quadrado é igual a x ao quadrado. Logo, a resposta aqui é x ao quadrado. B. A medida da figura de José, sabendo que Paulo tem N figurinhas e José tem 5 figurinhas a mais que Paulo. Gente, se o Paulo tem X e o José tem 5 a mais, então eu tenho X mais 5. Concordam? Né? Agora, o preço de X quilos de tomate, sabendo que o preço por quilo é de 7,58. Bom, se cada quilo é 7,58, significa que eu tenho 7,58 vezes X. E a medida do ângulo suplementar do ângulo que mede X. Gente, o ângulo suplementar é aquele ângulo, por exemplo, se eu tenho um ângulo aqui X, o ângulo suplementar é o que falta para 180. Logo, é 180 menos X. Então, aqui vai dar 180 menos X. Tá? 2. Em uma balança foram colocadas uma penca de bananas e 3 maçãs. Se a medida da massa da penca de bananas é x, qual a expressão algébrica que representa em quilo a medida da massa de 3 maçãs? Bom, observem que a balança está medindo 1,500 quilos, então 1,5 quilos. Então, nós temos 1,5 quilos, né? 1,5 quilos, certo? Menos a penca de bananas, que é x. Então, a penca de bananas, que é x, para eu saber a maçã, basta eu descontar as bananas desse 1,5 quilos. Agora, da massa média da unidade de uma única maçã. Gente, como o número de maçãs é dado por 1,5 menos x, tá? O que eu vou fazer? 3 maçãs eu vou dividir por 3. Aí eu vou saber o preço de a massa de cada uma. Tudo bem? Eu vou saber a massa média, né? Então são 3 maçãs, eu vou dividir. Notem que 1,5 menos x é a massa da maçã. Então essa aqui é a maçã. As 3 maçãs. Se eu dividir o número de maçãs por 3, eu vou obter a massa média. Agora, determine o valor numérico da expressão. O valor numérico é só substituir cada letra pelo valor que ela vale. Então, ó, eu tenho 5x menos 4y. Então, é 5 vezes menos 2 menos 4 vezes y, que é 12. Tá? Por que eu coloquei negativo aqui, né, gente? Porque está entre parênteses. Como o número é negativo, ele tem que ficar entre parênteses para não dar confusão. Tá? Então, sempre que eu quero o valor numérico da expressão, basta eu substituir a letra pelo número. E aqui, como está grudadinho, é uma multiplicação. Logo, 5 vezes menos 2 é menos 10, menos 4 vezes 12, isso dá 48. Resposta, menos 58. Tá ok, gente? Muito fácil. Continuando. Aqui eu tenho que o m vale 0 e o n vale menos 15. Então, vai ficar 3 vezes 0, que é o m ao quadrado, menos 4 vezes menos 15, porque é negativo entre parênteses, mais 12. Resposta, 0 ao quadrado dá 0, vezes 3 dá 0, menos com menos dá mais, 4 vezes 15 dá 60, mais 12, isso é igual a 72. Muito fácil. Questão 4. A moeda utilizada no Brasil é o real. Veja a tabela a seguir outras moedas e seus valores para compra em relação ao real do dia 9 de abril de 2019. Então, aqui nós temos o dólar e o euro.
nessa data, aproximadamente, quantos reais eram necessários para comprar 20 dólares? Gente, se cada dólar vale 13,86, como que eu vou fazer 20 dólares? Tá? Eu vou fazer 20 vezes 86, concordam? Então, ó, eu vou ter aqui 20 vezes 13,86, 13,86, e isso vai dar um valor de 77,20. Ok, gente? Muito fácil. Então, no dia 9/4, eu vou precisar de R$ 77,20 para comprar 20 dólares. E 14 euros, mesma coisa. 14 vezes 4,35, né? Obtendo assim R$ 60,90 para comprar 14 euros. Né, gente, o valor do dinheiro. Questão B. Escreva a expressão algébrica para representar a quantidade aproximada em reais necessária para comprar X dólares. Gente, para eu comprar X dólares, é o preço do dólar, que é 13,86, vezes a quantidade, X. Né? Anteriormente foi 20, mas esse valor pode mudar. Mesma coisa para o euro. Ó. O valor do euro é 4,35. Então, vai ser 4,35 vezes Y. Né? Esse vezes precisa aparecer? Não. 5. A remuneração mensal de uma funcionária de certa loja de calçados é dada pelo salário fixo de 1.253 mais 3% do valor de todas as vendas efetuadas naquele mês. Tá? Então, vamos lá. Sendo X o valor total das vendas realizadas no mês, escreva a expressão algébrica que represente a remuneração mensal da funcionária. Gente, a remuneração mensal é o seguinte, ó, notem que o valor correspondente, né, à comissão dela é de 3%. Então, notem que 3%, vamos ler comigo aqui, ó, 3%. Isso significa 3 por 100. Tá? Então, 3% é a mesma coisa que 3 dividido por 100. E ao dividir 3 por 100, eu vou obter o seguinte, que 3% nada mais é do que 0,03. Então, se eu fizer a continha aqui, eu vou ter que 3% é igual a 3,03. Então, quer dizer que aquela vai receber o seguinte, ela vai receber o salário dela, de 1.253, mais 0,03% sobre cada produto. Como cada produto é X, fica 1.253 mais 0,03x. Essa é a resposta da letra A. Tá ok, pessoal? Muito fácil de fazer, onde x indica o valor. Agora, qual será a remuneração necessária dessa funcionária no mês em que ela vender 20 mil produtos? Gente, é só fazer 1.253 mais 0,03 vezes 20 mil produtos. Né? Fazendo os cálculos, vocês vão encontrar o valor de R$ 1.853 do salário dela. Tá ok? Esse vírgula 00 não precisa colocar, tá, gente? Mesma coisa aqui, ó. O salário é 1.253 mais 0,03 vezes 30 mil. Vou botar um K de mil aqui, tá, gente? Só porque não cabe ali o valor. Fazendo as contas aqui, 30 mil vezes 0,3 mais 1.253. Só vou colocar o valor aqui para ficar mais fácil para vocês verificarem, ó. Isso aqui vai dar mais R$ 900, né? O que vai dar um total aí de 2.153. Ou seja, quanto mais ela vender, mais ela vai receber. Ok? Essa então foi a página 28. Já a página 29, nós temos o seguinte, a medida do perímetro de um retângulo, cujo comprimento e largura medem respectivamente C e L, é dado por 2 vezes C e L. Por que isso, gente? Porque se eu tenho um retângulo, comprimento e largura, aqui eu vou ter o comprimento e a largura também. Então, é 2 vezes o lado e mais 2 vezes o comprimento, tá bom?
Essa expressão algébrica é um monômio? Justifique sua resposta. Isso é um monômio, gente? Não, não é um monômio. Por quê? Porque se eu fosse calcular aqui ó, 2C mais L, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 vezes C, porque eu vou usar a propriedade distributiva, e eu vou ter mais 2 vezes L. Então, 2 vezes C, ok? Então, eu vou ter 2 vezes C e 2 vezes L, tá? Então, 2 vezes C, 2 vezes L são 2 monômios ao mesmo tempo. Isso aqui a gente chama de binômio. Binômio. Então, binômio é quando eu tenho 2 monômios. Então, não é monômio, tá, gente? Agora, é possível expressar por meio de um monômio a medida de um perímetro de um quadrado cujo comprimento mede L? Sim. Por quê? Porque no caso de um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, eu vou ter L mais L mais L mais L, o que vai dar 4 L's. Então, isso sim é um monômio. Ok, gente? Questão 7. Em cada item, determine quais devem ser os valores de A e B para que o monômio de variáveis x e y sejam semelhantes. Então, gente, para ser semelhante, lembra que tem que ter a mesma parte literal. Isso eu já expliquei na videoaula e expliquei também, né, na resolução dos exercícios do livro. Então, aqui, ó, para ser um monômio, o A aqui tem que ser o mesmo expoente do x. Ó. Então, x na quarta, x na quarta. Então, o A tem que ser 4. E o y tem que ser o mesmo expoente do y. Ou o B tem que ser o mesmo expoente do y. Então, o B tem que ser igual a 3. Seguindo esse raciocínio, aqui xa, x2, então o A tem que ser 2. YB, y9, o B tem que ser 9. Então, para ser igual, né? Opa, desculpa aqui, 9. Aqui eu tenho x menos A, e aqui eu tenho x igual a 2. Então, o A, gente, ele tem que ser igual a menos 2. Mas por que menos 2, professor? Porque se eu botar aqui, ó, menos A, e eu colocar o menos 2 no lugar, eu vou ficar com menos 2, porque o A vale menos 2. E isso vai dar o 2 positivo que eu tenho aqui. O 6, aqui notem que eu tenho que 3B tem que ser igual a 6. Então, 6 tem que ser igual a 3B. Isso vai dar B igual a 6 divididos por 3. B vai ser igual a 2. Então, B igual a 2. Da mesma forma, gente, se eu tenho 2A e 6, eu vou ter o seguinte, ó, 2A tem que ser igual a 6, então A tem que ser igual a 3. Concordam? Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, A é igual a 3. E da mesma forma, se vocês calcularem, o B tem que ser menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 dá 9. Tá? Questão 8. Observe o paralelepípedo retangular e sua planificação. Ok, temos a planificação dessa caixinha aqui do paralelepípedo. Escreva um monômio que represente a medida da área planificada. Gente, esse exercício aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, então vamos fazer ele aqui. Ó. Bom, vamos lá, a gente tem mais espaço agora. Como é que a gente vai fazer a área planificada desse cara? Seguinte. Bom, pessoal, então deixei maior aqui, né? Vamos fazer. Ó. O que acontece? Aqui eu vou ter a área, primeiro, desse pedacinho. Então, notem que aqui vale 3AB mais esse cotoquinho aqui, que é 3/12 de AB. Então, o que vai acontecer? Vezes a altura. Então, esse retângulo vai ser o primeiro retângulo que eu vou chamar de 1. Então, no retângulo 1, nós vamos fazer base, que é 3AB, mais 3/12 de AB. Tudo isso vezes 3AB. Fazendo as contas, aqui eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 12 como MMC, então eu vou fazer 12 divididos por 1, né, que vai dar 12 vezes 3, isso dá 36AB, mais 3AB. Tudo isso vezes 3AB. Nota que 3 aqui eu posso cortar, né, gente? Então, mas tudo bem, não vou cortar ainda. Eu tenho 36 mais 3. 36 mais 3, isso vai dar 39 AB divididos por 12 vezes 3AB. Aqui dá para cortar o 3 com 12, fica 4. Então, nessa primeira área aqui, eu vou ficar com 39, A vezes A dá A quadrado, B vezes B dá B quadrado, tudo sobre 4. Então, essa é a nossa primeira área. Okay? Área 1. A área 2 é todo esse pedaço aqui, ó. Ok? Esse pedaço aqui, o que nós temos? Ó? Nós temos a base, que é 3AB, que é esse comprimento. Né, gente, esse comprimento aqui. Opa, esse aqui.
Então, a base, então vou chamar isso aqui de área 2, tá? Vai pegar tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar a base, que é 3AB, aqui na área 2, vezes a altura. A altura é 3AB mais 3 dozeavos, mais 3 dozeavos, dá 6 dozeavos de AB. Aqui eu vou fazer as contas, 3AB vezes... Aqui, gente, dá para simplificar, ó, 3AB mais, dá para simplificar por 6 aqui, então vai ficar 1 meio de AB. Fazendo as contas, 3AB vezes, aqui fazendo a soma, vou fazer uma fração, né? Então, aqui vou colocar 1, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3 dá 6AB, mais 1AB, soma de fração. Aqui vai ficar 3AB vezes 7AB sobre 2. Fazendo as contas, aqui vai dar 21 sobre 2, vezes A quadrado, B quadrado. Então, essa é a nossa segunda área. E aí tem mais essa areazinha aqui, ó. Esta areazinha aqui, ela tem 3 dozeavos de AB vezes 3AB de altura. Tá? Então, esta área aqui eu vou chamar de 3. Tá? Então, aqui nós temos a área 2, aqui nós temos a área 1 e aqui nós temos a área 3. A área 3, gente, é 3 dozeavos de AB vezes 3AB. Isso aqui vai dar 9AB tudo quadrado sobre 12. Então, a área 3 vai ser de... Aqui dá para simplificar por 3, ó, vai ficar 3A quadrado B quadrado sobre 4. Então, nós temos esta areazinha aqui. Tá bom? E agora eu tenho que somar essas três. Como que eu vou somar essas três? Ó? Então, eu vou somar assim. Então, pessoal, eu separei aqui as três áreas, né, que a gente tem. Então, aqui a área 1, né, que vai até aqui, esse pedacinho aqui. A área 2, que vai todo esse pedacinho. E a área 3, que é esse pedaço. Tá? Então, somando as três, eu vou ter o seguinte. Ó, a área vai ser igual a 39A quadrado B quadrado sobre 4 mais... Aqui eu vou fazer um truque. Nota que está todo mundo com 4 embaixo, né? Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou ficar com 42 sobre 4A quadrado B quadrado. Ó, aí fica todo mundo 4. E aqui 3A quadrado B quadrado sobre 4. Fazendo a soma, o que nós vamos ter aqui? Ó? 39 mais 3 dá 42. 42 mais 42, isso dá 84 sobre 4A quadrado B quadrado. 84 por 4 dá para simplificar, né, gente? Então, o que eu vou ter? Que a área é igual a 21A quadrado B quadrado. Essa vai ser a área, tá ok? Então, gente, exercício, né, puxadinho aí, bom de fazer, né? Dá para pensar bastante nele. Então, a área ficou 21A quadrado B quadrado. E a letra B, gente? Determine as medidas das áreas da planificação desse paralelepípedo retângulo se A é igual a 13 e B é igual a 5. Agora é fácil, ó. Agora é o, né, expressão, é o cálculo numérico, valor numérico. Então, 21 vezes A quadrado. Então, ó, 21A quadrado B quadrado. O A é 3, então fica 21 vezes 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então, fica 21 vezes 9 vezes 25, né? E fazendo as continhas, nós vamos encontrar 4.725 unidades de área, que é o unidade de área, se for metro, centímetro, né? Da mesma forma, se eu fizer 21 vezes A quadrado, então 0,25 ao quadrado, vezes 0,5 ao quadrado, isso aqui vai dar vezes 0,625, né? 0,0625, mais 0,25, vezes, né, gente? Multiplicando aqui. Fazendo essa conta, aí você pode usar a calculadora se vocês quiserem, tá? Isso vai dar 0,328 e mais alguns números aqui. Ok, pessoal? Vou dar um pouquinho menor aí, né? Bom, e a última página, que é a página 30, é o seguinte, ó. As figuras a seguir foram desenhadas em uma malha retangular. Então, temos essas figuras. Qual monômio representa a medida da área da figura A? Gente, observem que o comprimento aqui é x
e a largura, né, a altura que é y. Então aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Né? Como eu quero a área, o que acontece? Um quadradinho desse, ó, ele tem x mais x mais x, então ele tem 3x. Então a área dessa figura é 3x vezes 1, 2, 3y de altura. 3y de altura. Resposta da área vai ser o quê? 9, 3 vezes 3, 9. Lembra? Número com número, letra com letra, né? Sempre que eu vou multiplicar monômios, eu multiplico assim, número com número, letra com letra. E quando as letras são diferentes, eu só junto elas. Então fica 9xy. A letra C, vou pular para C que está do lado aqui, notem o seguinte, ó. Eu tenho aqui, na verdade, dois retângulos. Ó, gente, deixa eu trocar a cor aqui. Eu tenho dois retângulos, ó. Eu tenho este retângulo e eu tenho este retângulo. Então, eu vou fazer a área dos dois e vou somar elas, tá? Então, o que, que nós temos? Ó? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5x. Então, eu vou ficar com 5x vezes 1, 2y. 2y. Mais o de cima, ó. 1, 2, 3, 4x vezes 1, 2y. 2y. Então, eu vou ficar com A é igual a 10, 5 vezes 2, 10, x vezes y, xy, mais 4 vezes 2, 8, xy. Resposta, 18xy. Essa é a resposta da letra B. Tá? Da letra C, né? A letra B, gente, o que, que nós temos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8x. Então, a letra B, a área dela vai ser 8x vezes 1, 2, 3y de altura. Então, vezes 3y de altura. Então, aqui vai ficar 24, 8 vezes 3, né? E xy eu só junto eles. Então, essa é a B. Esse A aqui é de altura, tá, pessoal? E a letra D? A letra D é a mesma coisa, ó. Notem que a letra D, eu tenho 2 também, ó. Tenho 1 aqui e o segundo aqui em cima. Então, como é que vai ficar a área da D? Vai ficar 1, 2, 3, 4x na base, vezes 1y na altura, né? Mais 1x na base, vezes 1, 2y na altura. 2y. Resposta, 4xy mais 2xy. Resposta, 6xy. Então, essa é a área. Tá? Gente, são os monômios. A questão 10, né? A questão 10 diz o seguinte: escreva a expressão algébrica que represente a medida do volume do cubo. Gente, o volume do cubo, lembra, é aresta vezes aresta vezes aresta. Se a aresta mede 2x, eu tenho 2x ao cubo, porque é 2x vezes 2x vezes 2x. E para fazer essa potência, eu posso fazer assim, 2x vezes 2x vezes 2x. Aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, x vezes x vezes x, lembra? Somos expoentes, vai ficar x ao cubo. Essa é a resposta. Tá? Da mesma forma, sabendo-se que a medida do volume de um paralelepípedo retângulo é dada por... Então, notem que eu tenho que o volume é 120 x na 5, y na quarta. O volume de um paralelepípedo, gente, é A vezes B vezes C da altura. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu preciso descobrir a altura desse monômio, que é o que ele está pedindo. Ó. A altura eu vou chamar de H, é o meu monômio H. Então, vai ficar, o volume é igual a 3x ao cubo y, que é essa base, vezes esse comprimento, que é 4, então, vezes 4xy, vezes a altura, tá? Que é o monômio que eu estou procurando, e isso vai ser igual ao volume que ele deu, que é 120 x na quinta e y na quarta, ok? Então, fazendo as contas, o que, que vai acontecer? Ó, aqui eu tenho 3 vezes 4, 12, então eu tenho 12 x. Aqui, quando não tem nada, ó, vocês colocam o número 1, tá bom? Por quê? Porque x vezes x, eu copio a base e somos expoentes. 3 mais 1, 4. Y vezes y, y ao quadrado. Vezes o h, que é o monômio que eu estou procurando. Isso é igual a 120 x na quinta, y na quarta. Vale lembrar, gente, que quando eu multiplico, né, monômios que têm a mesma base, eu simplesmente copio a base na multiplicação e somos expoentes. 3 mais 4, 7, só para lembrar, tá? E na divisão,
Se eu tenho isso aqui, por exemplo, eu copio a base, que é igual, e diminuo os expoentes. Lembram? Tá? Certo? Então, vamos lá. Isso aqui é só para lembrar, tá? Até eu vou apagar depois aqui. Aqui eu vou apagar, porque a gente já... Era só para lembrar aqui a forma. Então, aqui eu vou ter o h, o que eu quero descobrir. 12x na quarta y ao quadrado está multiplicando o h. Então, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar h igual a 120 x na quinta y na quarta divididos por 12x na quarta y ao quadrado. Aqui é só efetuar a conta. 120 por 12 dá 10. X na 5 por x na quarta diminui os expoentes. Vai dar x na 1, ou seja, x. E y na quarta por y ao quadrado, isso vai dar y ao quadrado. Por quê? Porque 4 menos 2 dá 2. Resposta, 10xy ao quadrado. Tá, gente? Então, esse era os exercícios que eu tinha pedido para vocês. Tá? A letra não ficou boa porque eu fiz direto aqui no livro online. Tá? As próximas aulas não vou mais fazer, eu vi que não fica legal de escrever. Tá, pessoal? Então, bons estudos e até quarta-feira. Tá, gente? Não vou deixar tema para o final de semana para vocês. Tá bom? Quem está estudando aí, parabéns, gente, tá? Vocês estão indo muito bem, tá? E lembrando, a partir da quarta-feira, das 8 às 9, baixa o aplicativo Zoom, se quiser tirar dúvida, ou entra no WhatsApp, tá bom, gente? Mas das 8 às 9, vou estar online, ao vivo com vocês. Um abração.